Amados irmãos e irmãs, a nossa oração hoje é para que conheçamos o que se passa no interior do nosso coração e mais ainda para que conheçamos mais profundamente o nosso Deus rico em perdoar e cuja misericórdia se renova a cada manhã, sendo essa a causa de não sermos consumidos. A sua misericórdia não tem fim, grande é a fidelidade do Senhor. Por isso, pedimos, dá-nos, Senhor, um coração perdoador e que saibamos na prática de nossos relacionamentos no dia a dia praticar o que aprendemos de Ti em Tua Palavra. Amém. Nosso estudo será sobre o capítulo 18, versículo 21 a versículo 35 do Evangelho de Mateus, entre outros textos, com o tema Perdoar é Preciso. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. São Lucas capítulo 11, versículo 14. Versículo 4, melhor dizendo. Eu gosto desse texto de Lucas, porque ele coloca o perdão na condição humana. Perdoa os nossos pecados porque nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoar é preciso. Com certeza, estas palavras não são estranhas para ninguém. É a parte da oração do Pai Nosso, tantas vezes repetidas por nós em nossas orações, que fala sobre o perdão. Perdão é o assunto a ser tratado por nós nesse momento. Perdoar é preciso. O perdão é um bálsamo que cura feridas e revitaliza as relações humanas. Se Deus é rico em perdoar, por que tantas pessoas sofrem de sentimento de culpa? A dificuldade ou a recusa em perdoar, além de criar um ambiente constrangedor, resulta em tremendos prejuízos. O Deus que tem prazer em perdoar, conforme Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19, que diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do teu povo? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. O Deus que tem prazer em nos perdoar, deseja que também tenhamos um coração perdoador. A prática do perdão deve ser algo presente sempre que se fizer necessário. Embora conheçamos o nosso Deus e sua riqueza em perdoar e demonstrar misericórdia para conosco, ainda existem muitas pessoas que têm dificuldade em se apropriar do perdão de Deus. Pessoas que sabem que Deus é rico em perdoar e que o oferecimento de Jesus é suficiente para perdoar pecados, mas vivem cheias de complexo, desenvolvendo sentimentos de culpa e se torturando por não assumir em suas vidas essa graça. Perdoar é preciso. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos. Verdugos, ou carrascos, ou algozes, ou pessoas cruéis e desumanas, até que lhe pagasse toda a dívida. Esperamos que possamos ter uma percepção maior do Deus compassivo e misericordioso, que é rico em perdoar, ao compreendermos que perdoar é mister, perdoar é necessário, perdoar é preciso. O texto que vamos ler está, como já disse, em Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém,
Com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: ser paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo, se lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Perdoar é preciso, porque o perdão expressa a misericórdia de Deus. É dito em Gênesis capítulo 4, versículo 15, após a argumentação de Caim, ao receber o castigo ou a maldição pelo ato que cometera contra o seu irmão Abel, assim, é dito dessa forma: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Mais tarde, Lameque, descendente de Caim, afirmou, também no livro do Gênesis, no capítulo 4, versículo 24, da seguinte forma: 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Isso é dito após Lameque ter matado um homem porque o feriu e a um rapaz porque o pisou. Jesus inverte essa lógica de vingança para a prática do perdão. Quando Pedro pergunta: Senhor, devo inverter a lógica de Caim, perdoando 7 vezes, a lógica da vingança, e perdoar quem me machuca 7 vezes, ao invés de me irar contra ele? Jesus responde: não. A lógica de Caim, mas não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nesse diálogo entre Jesus e Pedro, o significado dos números é o de que os seguidores de Jesus têm de ter misericórdia na medida em que Lameque ameaçou não ter misericórdia. O rei, o Senhor perdoador apresentado na parábola, é uma alusão ao próprio Deus. Segundo o profeta Daniel, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Isso está em Daniel capítulo 9, versículo 9. Ao nos perdoar, Deus revela a sua misericórdia para conosco. Para se falar em perdão, é necessário conhecer antes a graça do perdão divino e as atitudes mediante as quais essa graça pode ser alcançada. Perdoar é preciso, em primeiro lugar, porque o perdão expressa a misericórdia de Deus. E a primeira atitude mediante a qual essa graça pode ser alcançada é o reconhecimento da culpa. O reconhecimento do pecado cometido é condição indispensável para se experimentar a graça do perdão. Vários personagens bíblicos reconheceram seus pecados, como por exemplo Davi, no Salmo 51, versículo 3 a versículo 4, o filho pródigo, em São Lucas, capítulo 15, versículo 17 a versículo 19, e ainda Daniel, no capítulo 9, versículo 8. Precisamos tomar cuidado com a tentação de se ignorar ou transferir para os outros a nossa culpa.
Se você tem dificuldade em admitir seu próprio pecado, exponha-se ao Espírito de Deus, pois é dito em João, capítulo 16, versículo 8, que ele, o Espírito de Deus, convence o mundo do pecado, do que é certo, do que é justo e também do julgamento de Deus. Perdoar é preciso, porque o perdão expressa a misericórdia de Deus. E a segunda atitude, mediante a qual essa graça pode ser alcançada, é que o arrependimento e confissão. Precisamos demonstrar arrependimento e confissão. O reconhecimento da culpa abre caminho para o arrependimento interior e a confissão exterior. No Salmo 51, versículo 1 e versículo 2, e no Salmo 32, versículo 3 a versículo 5, Davi descreve a sua experiência de arrependimento e confissão. Mais tarde, no Evangelho de Lucas, ouvimos a confissão de um publicano: ó Deus, sê propício a mim, pecador. São Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14, você lê essa narrativa. Leia também os textos do Salmo 51 e 32 para ver a experiência de Davi. Perdoar é preciso porque o perdão expressa a misericórdia de Deus. A terceira atitude mediante a qual essa graça pode ser alcançada, precisamos compreender que devemos abandonar o erro. Provérbios capítulo 28, versículo 13 nos diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. É preciso entender que o recebimento do perdão inclui não somente o reconhecimento, o arrependimento e confissão do pecado, mas também o abandono do mesmo, conforme um texto tão conhecido que você deve ler em casa também, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo aspecto que nós queremos ressaltar neste momento, porque perdoar é preciso. Perdoar é preciso porque precisamos aprender a compartilhar a graça do perdão. A palavra de Deus oferece algumas razões pelas quais devemos compartilhar essa graça, perdoando aquele que nos ofendem. A primeira razão pela qual devemos compartilhar o perdão é o exemplo dado pelo Senhor. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 32 e 33, nos é dito: então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como eu me compadeci de ti? Texto lido agora há pouco. Tanto na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 31 a versículo 32, pode conferir em casa, quanto na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo exorta os cristãos a perdoar, assim como foram perdoados por Cristo. Deus nos perdoou tanto ao nos conceder o dom gratuito da salvação em Cristo, que qualquer ofensa de outro ser humano passa a ser irrisória em comparação a tão grande perdão concedido por Deus. A segunda razão pela qual devemos compartilhar o perdão é que o resultado que essa prática proporciona. O perdão tem tudo a ver com a oração. A sua ausência pode obstacular ou impedir a eficácia da oração. É por isso que Jesus recomenda: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, ou seja, se alguém te machucou, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos capítulo 11, versículo 25. E também diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou seja, você machucou alguém, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24.
Ou seja, para o crente não tem alternativa. Perdoar é preciso. Se alguém te machucou, ou se você machucou alguém, perdoar e pedir perdão são atitudes que devem partir do crente. E é razão para a comunhão com Deus. A terceira razão pela qual devemos compartilhar o perdão é livrar-nos do castigo que sobrevém ao que não perdoa. O mesmo Deus que é rico em perdoar age com rigor contra aquele que não é capaz de perdoar. A dificuldade em perdoar pode ser sinal de que o indivíduo desconhece ou não dá valor ao perdão concedido por Deus, mas, infelizmente, esse constrangedor problema existe em muitas igrejas. Entretanto, o texto é muito claro quanto ao que sobrevirá àqueles que recusam a perdoar. Se é esse o seu problema, por que não aproveitar o dia de hoje, demonstrando que entendeu o ensino da palavra e resolver como Deus quer essa inadiável questão? Perdoar é preciso. Eu quero concluir, irmãos, afirmando para vocês, entendendo que o perdão é uma graça que desconhece limites, que possamos entender melhor a sua relação com a intensidade. Quantas vezes devemos perdoar? Pedro, ao sugerir 7 vezes, estava sendo generoso, mas a resposta de Jesus significa que o espírito do perdão vai muito além dos mesquinhos cálculos humanos. Isso significa que a nossa preocupação não deve ser quantas vezes devemos perdoar, e sim, sempre que houver o reconhecimento da culpa, o arrependimento e confissão e o abandono do erro, deve haver o perdão. Que possamos entender melhor a relação do perdão também com a extensidade. A quem devemos perdoar? Qual a extensão do perdão? No início desse estudo citamos e agora repetimos: a todo o que nos deve. Lucas 11:4. Que possamos entender melhor também a relação do perdão com a gravidade do mesmo. O que devemos perdoar? Será que existem faltas cometidas por alguém para conosco que não devem ser perdoadas por mais grave que sejam? São Paulo nos diz em Romanos 13, versículo 8 a versículo 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Oremos. Senhor, dá-nos a consciência limpa do pecado, e que possamos, a partir do teu exemplo, exercitar o perdão, melhor dizendo, em nossas relações, para que possamos livremente te adorar com toda intensidade, entendendo sempre que perdoar é preciso em Cristo Jesus. Amém. Irmão, Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra e, melhor ainda, na prática dessa palavra nos nossos relacionamentos no dia a dia. Amém.